Bom, vamos solucionar agora o problema de número 11, que diz o seguinte: às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 por hora e um automóvel está passando pelo quilômetro 60. Então nós temos dois corpos aqui, né? Uma motocicleta e nós temos também um automóvel. Interessante que a gente saiba que são dois corpos em movimento. O automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia, lembrando que a motocicleta passou pelo quilômetro 10, né? Passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia, 80 por hora. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido, isso é importante. No mesmo sentido significa dizer que as velocidades vão ter o mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo, negativo. E supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Toda vez que ele afirma isso, a velocidade escalar seja constante, significa dizer que o movimento é retilíneo uniforme. Determine o horário em que a moto alcançará o automóvel. Uma ideia é que a gente faça um desenho, né? A gente compreenda o que está rolando aqui na questão através de um desenho. Eu não vou desenhar os corpos extensos, né? Até porque provavelmente aqui eles tratam os móveis como ponto material. Então, às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10. Se ele afirma que o quilômetro é 10, ele está se referindo a algum, né, ele está comparando esse quilômetro com algum referencial. Então, a gente tem aqui o nosso referencial 0, né, 0 quilômetro, e em relação a esse referencial, está aqui uma motocicleta no quilômetro 10. Quilômetro 10, eu vou colocar 10 quilômetros. A moto, vou desenhar um pontinho aqui preto, está a 120 km por hora, né? Então, para frente, a 120 km por hora. E lá na frente nós temos um automóvel passando pelo quilômetro 60, né? Provavelmente no mesmo horário, né? Ele não quebrou essa ideia do tempo, né? Então, às 8 horas, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 e um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia, a 80 por hora. Então, se aqui é o quilômetro 10, quilômetro 60, aqui é 20, 30, 40, 50, 60. Então, aqui na frente, né? Bem na frente, mas eu vou desenhar aqui de outra cor, vermelho, vou colocar mais ou menos aqui. Vamos dizer que aqui é o quilômetro 60, vou botar 60 quilômetros, ok? A mesma coisa praticamente. Então a distância entre os dois é de 50 quilômetros e a velocidade desse ponto, representando o automóvel, né, é de 80 quilômetros por hora. Então 80 quilômetros por hora, as duas velocidades no mesmo sentido, na mesma direção. Por quê? Porque ele disse isso aqui, ó, no mesmo sentido, ok? Note que o motociclista, né, vou representar aqui por letra M, obviamente vai ultrapassar o automóvel, que eu aqui vou representar pela letra A, e porque vai conseguir, né, ultrapassar, né, vai conseguir atingir, né, chegar perto, por conta do tamanho da velocidade, né, melhor dizendo, o valor da velocidade. Então, como a gente pode fazer essa questão? A gente tem várias formas de fazer essa questão. Eu vou ensinar uma forma nova agora, né? Mas qual seria o método tradicional? O método tradicional seria utilizar aquela equação S igual a S0 mais VT, né? E para escrever a função horária para cada um, né? Tanto para a moto, tanto para o automóvel. Lembrando que o que ele quer é o horário em que a moto vai alcançar o automóvel. Então, se ele pede o horário de alcance, ele está querendo o tempo, né, que os dois vão estar na mesma posição. Então, a gente pode usar essa fórmula do S igual a S0 mais VT. Né? A gente vai ter, para a moto, né, a gente vai ter, a posição inicial da moto é 10 km, a velocidade inicial, ou a velocidade é 120, num tempo T. E para o automóvel, SA igual a posição inicial 60 mais 80T. Bom, o método tradicional seria esse, né, onde a gente iria igualar as duas equações, os dois vão se encontrar lá na frente, né? Então os dois vão se encontrar aqui na frente, né? E a gente precisa saber que posição é essa, que tempo é isso. Na verdade, ele só pede o tempo, o horário do encontro.
Então, lembrando que isso tudo ocorreu às 8 horas, né, da manhã. Então, qualquer tempo que a gente encontrar mais que isso, né, a gente vai ter que somar 8 horas. Então, os dois estarão na mesma posição, SM e SA, moto e automóvel. Então, 10 mais 120T igual a 60 mais 80T. Né? Passando 80 para o primeiro membro, né? E passando o 10 para o segundo membro, vai ficar 60 menos 10. A gente vai ter 40T igual a 50. Então, T é 50 dividido por 40. Cortando zero, a gente vai ter 5 sobre 4 horas como resultado. 5 sobre 4 horas é o resultado. Então, a gente vai ter 8 horas, né, mais alguns minutos, né? A gente vai ter que resolver isso daqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa questão poderia ser feita usando um conceito que é muito comum no MRU, no movimento retilíneo uniforme, que é o conceito de velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? A gente poderia, a partir desse desenho, encarar a questão de uma outra forma. Assim, analisem. Aqui é o nosso referencial, 0 km, quilômetro zero. Os automóveis, né, os móveis estão nas suas posições. Aqui em 10 km está a moto, né, quilômetro 10. Vou colocar 10 km. E em vermelho, lá na frente, nós temos o automóvel, né, no quilômetro 60. Eu vou colocar 60 km. Só que a sacada agora é a seguinte, ó. Ao invés de considerar que moto e automóveis se movem, eu vou considerar que o mais rápido se move. Ou seja, a moto está se movendo com uma determinada velocidade relativa. Essa é a ideia agora, né? E o automóvel, ele encontra-se parado. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o automóvel estivesse parado, não estivesse se movendo a 80 km por hora, se ele estivesse parado, ou seja, ele estivesse a 0 km por hora, é como se a moto viesse em sua direção com que velocidade relativa? Ou seja, encarar esse problema como a moto se aproximando do automóvel. O automóvel é 80 por hora e a moto é 120, é a mesma forma de entender, né? É a mesma forma de interpretar da seguinte forma. A moto está vindo a 40 km por hora, né? 40 km por hora e o automóvel está parado. Essas situações ajudam muito em alguns tipos de questões, porque a gente basta saber, né, qual a distância que separa os dois. Nesse caso, a distância que separa os dois é de 50 km, né? E basta que a gente utilize a velocidade de um deles, né, no caso da moto, né, que é o mais rápido. Essa velocidade do automóvel será jogada fora, né? A gente vai desprezar. E essa velocidade recebe o nome de velocidade relativa. É a velocidade que um se aproxima do outro. E note que essa velocidade relativa, na verdade, é a subtração de 120 por 80. Ok? Se você subtrair 120 por 80, a gente obtém 40 km por hora. Então, essa questão seria resolvida de forma mais simples, assim, velocidade relativa igual ao deslocamento, eu vou chamar de d, dividido pelo tempo. A velocidade relativa é de 40 km por hora e eu errei aqui, eu coloquei 50 km por hora, mas a distância que separa a moto do automóvel é de 50 km, na verdade. Ok, então eu vou apagar aqui o barra hora, né, só 50 km. Então, o deslocamento de 50 dividido pelo tempo. Resolvendo agora, né, esse produto, 40T igual a 50. Observem que interessante, ó, mesmo que encontramos utilizando a equação horária, né, que é usando sortudo você tesudo, né, utilizando essa equação, a gente encontrou também como usando a fórmula da velocidade relativa, como eu mostrei aí agora. Então, o tempo será 50 dividido por 40, e a resposta dá 5 sobre 4 também, e a gente precisa resolver isso. Bom, 5 horas, ou 5 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Né? Então, a gente poderia continuar essa equação, né? Enfim, mas o que é que eu quero mostrar aqui? 5 sobre 4
pode ser escrito como 1 mais 1 dividido por 4. O que é isso? Note que se eu fizer isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 5 sobre 4. Então, se fizer 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5 lá em cima. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, então, 1 hora somado com a quarta parte de 1 hora. A quarta parte de 1 hora, basta vocês pegarem, 1 hora tem 60 minutos dividido por 4. Então, aqui, na verdade, é 1 hora dividido por 4 partes. Você vai pegar uma parte, né? Então, fazendo essa conta, a gente vai ter 1 hora, que é 60 minutos, dividido por 4. Fazendo na calculadora dá 15 minutos. Então, a gente tem 1 hora e 15 minutos. Após 1 hora e 15 minutos, os dois se encontram. Se eles estavam a 8 horas nessas posições, 8 horas mais 1 hora e 15 minutos, eles vão se encontrar às 9 horas e 15 minutos. Às 9 horas e 15 minutos, eles estarão no mesmo lugar. Ok? É isso.